Boa noite, mais uma noite estou aqui, né? Pra gente falar sobre essa maravilhosa função de ser mãe, que vem com os seus desafios, os seus percalços, as aventuras de ser mãe, né? Que a gente tá aí para aprender com os nossos filhos. E a gente às vezes acha que a gente já está preparado para tudo, mas não dá. Tem coisas que a gente ainda apanha bastante. O ideal é que os nossos filhos sempre ficassem perto da gente, que eles sempre fossem pequenos e que a gente estivesse com eles ali embaixo da saia. Mas não é, eles crescem, né? Quando a gente viu, aqueles pequenininhos que a gente estava trocando a fralda, tudo já são adolescentes, já são crianças grandes, com vontades, com ideias próprias, e já não... Aquilo que a gente era... que nós éramos autoridades, que eles vinham consultar a gente, tudo eles perguntavam, todas as coisas que eles pensavam, eles dividiam com a gente, já não somos tão importantes. Mas tá tudo bem, porque na verdade a gente é mãe para isso, né? Para educar e orientar nossos filhos para que eles vão para o mundo mais preparados. E quando chega o primeiro passo deles para fora do ninho é a adolescência. Então o ideal é que a gente se prepare para quando esse momento chegar, né? Que é uma fase linda da adolescência, das descobertas, quando eles começam a ver o mundo de uma forma mais diferente daquilo que eles estavam acostumados, do universo da criança, onde tudo era fácil, digamos, era tudo fácil, tudo controlado, e eles eram um ambiente seguro ali para eles, né? Nós também já passamos por isso, pela essa fase da adolescência, e a gente sabe que tem os desafios, a gente não sabe direito a que mundo a gente pertence, a gente não sabe se a gente é criança ou se a gente é adulto, e a gente fica ali no meio. A gente tem uma fase da criança, do adolescente, que quando eles estão ali pelos 11, 12 anos, eles não sabem se eles são adultos ou são adolescentes. Então, quando você vai numa festa, e tem as outras crianças menores correndo, gritando, fazendo aquela bagunça, eles ficam meio inseguros, eles têm aquela vontade ainda de ir, brincar e correr com as outras crianças, mas eles já têm um freio deles mesmo, que eles se seguram, eles já ficam meio sem graça, não sabem se vão, se não vão, se vão, se ficam. E é a hora deles começarem a praticar os valores que a gente ensinou desde pequenininhos, né? Porque na adolescência ou na pré-adolescência eles já passam a ter mais liberdade. Já não é mais aquela coisa vigiada que a gente tinha para mantê-los seguros, que eles ficavam ali embaixo das nossas asas, não iam em lugar nenhum sem a gente estar por perto, sem o pai ou a mãe ou alguém, a babá, alguém que estivesse por perto para garantir que eles ficassem seguros. E nessa idade eles já começam a dar uns passos para fora do ninho sem a nossa proteção. Tipo, eles já vão na casa de um amigo, já vão numa festinha sozinhos, já vão em festinhas da escola. E eles vão praticando o convívio, né? O convívio social, eles já vão formando uma personalidade, eles vão testando a socialização, testando os relacionamentos ali. É o primeiro passo deles para o mundo, né? Para se preparar para a vida adulta. E nessa fase, às vezes, já vem um namoro, né? Às vezes a gente acha que está muito cedo e tal, mas isso não é uma coisa que a gente pode controlar, não é uma coisa que tem um cronômetro contando, e quando chegou tal, tantos anos, pá, daqui já pode namorar. Infelizmente não é assim que funciona, viu? Tem crianças adolescentes, né? E nessa fase a gente até fica meio perdido, não sabe mais se fala criança, se não fala as crianças. Bem, para mãe o filho sempre vai ser criança, pode estar com 50 anos que continua sendo criança. Esses dias eu li que tinha uma mãe de 98 anos, se mudou para o asilo para poder cuidar do filho de 80 anos que estava internado nesse asilo, né? Então, daí dá para você tirar que filho não tem idade para mãe, não importa, ela pode estar com 100 anos, o filho sempre vai ser criança para ela. E sempre precisar de cuidado, o que é muito bonito. A maternidade é muito bonita, com seus altos e baixos, com os aprendizados que a gente tem. É uma
fase, uma fase de aprendizado dura, né? Porque ser mãe não é fácil. Você orientar uma pessoa, encaminhar uma pessoa para a vida de adulto, tudo que ela tem que seguir depois, é uma tarefa bem como fala? Desafiadora. Mas é bonito, porque a gente aprende com os nossos erros, né? E a chave para qualquer relacionamento, e o relacionamento nosso com os nossos filhos adolescentes não foge aí a regra, é o diálogo. Então, o diálogo não é uma coisa que você vai um dia, a criança fez, sei lá, 12 anos, não, hoje eu vou começar a dialogar com o meu filho. Não é assim que funciona. O diálogo é uma coisa que tem que ser praticado desde sempre, desde que é bebê. Às vezes você fala com ele não responde, porque ele não sabe falar. Mas é sempre importante que você pratique o diálogo com a criança. A gente não ser um ditador, né? Às vezes eu até brinco, dependendo do que as crianças querem. Eu falo, isso aqui não é uma democracia, é uma ditadura. Eu falei, não e pronto. Mas não é assim que funciona. Tipo, isso aí é mais uma brincadeira. A gente brinca, mas não é assim que funciona. A gente tem que sempre praticar o diálogo com eles desde sempre, desde bebês. Então a gente vem treinando essa confiança que eles têm com a gente, com a mãe, né? A criança tem muito mais contatos, tem muito mais liberdade com a mãe, porque tem o convívio, sei lá, eu acho que isso aí é até meio natural. Que a gente teve aquele relacionamento íntimo de 9 meses, 40 semanas ali, quando nós fizemos parte um do outro, quando nós fomos únicos com os nossos filhos. Isso é tão bonito que eu fico emocionada. E mesmo depois que eles saem da barriga, a gente ainda tem uma intimidade muito maior, mesmo que o pai seja muito participativo, mesmo que ele seja o pai que está presente em tudo, a conexão da mãe com o filho é muito mais intensa. Então, a gente praticar isso com eles desde sempre, essa confiança deles nos darem a liberdade deles terem liberdade para falar com a gente de tudo, é uma prática. E uma prática que eu sempre usei e uso até hoje, acho que eu vou continuar usando até quando eu tiver com 98 anos, é eu nunca ter reações fortes com assuntos que eu considero diferentes para mim. Então, se a minha filha, tenho 2 filhas em idades diferentes, se elas vêm me contar uma coisa que é muito fora da minha caixinha, eu não reajo de uma forma negativa, tipo, é uma coisa minha, e eu acho que é uma coisa que funciona bem. Às vezes, quando que elas aprontam alguma coisa, quebrou alguma coisa, tirou nota baixa, muito baixa, tipo, se elas vierem me contar, mesmo que eu sinta que é ruim aquilo, que eles merecem um castigo de 1 mês, dificilmente, eu não vou dizer que funciona 100% das vezes, mas dificilmente eu tenho uma reação forte. Então é uma coisa minha não punir a verdade, porque quando você pune a verdade, por mais dolorosa que ela seja para você, você está incentivando os seus filhos a não confiarem em você. Então você engole seco, conta até 10, né, que é o tempo cientificamente comprovado que o nosso cérebro foge da reação forte. Então você respira fundo, conta até 10 e depois vamos conversar sobre isso que aconteceu. Então essa prática dessa confiança que o seu filho tem com você deve ser praticada desde que eles são bebês, desde sempre. E funciona bem, porque funciona comigo. Eu e a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos e uma de 8, ela me conta as coisinhas dela. Lógico que ela deve ter alguma intimidade que ela não tenha a liberdade para contar para mim, talvez ela não tenha para contar para ninguém, ou talvez ela tenha uma amiga especial para quem ela conte. Mas normalmente as coisinhas dela ela me conta e a gente conversa muito sobre todos os assuntos. E quando a sua criança começa a namorar, a ter um relacionamento mais próximo com outra criança do sexo oposto, porque para mim uma criança de 12, 13 anos, que já são adolescentes, para mim é criança ainda. Eles não têm uma maturidade para serem responsáveis pelos atos deles. Então,
é uma coisa meio velada ali, você tem que soltar um pouco, segurar um pouco, orientar e ir testando o que dá certo e o que não dá. E uma coisa que é muito importante para quando chega a adolescência eles terem essa liberdade e essa confiança de falar com você, mamãe, sobre as coisinhas íntimas deles, os sentimentos, essas coisas, a gente sempre tentar, na medida do possível, e o máximo possível, agir com a verdade dentro de casa. Falar sempre a verdade, praticar a verdade, incentivar a importância da honestidade, tudo, das conversas sinceras. E quando você pratica isso desde sempre, não sobra espaço para o seu filho vir mentir para você. E é tudo uma soma, né? Tipo, você valorizar a honestidade, você não ter reações explosivas em frente à verdade que você não gostaria de ouvir, construir o diálogo, tudo isso leva ao seu filho, quando ele chegar na adolescência, seu filho, a sua filha, ele confiar em você para contar as coisinhas dele. Então eu acho que toda mãe, todo pai e toda mãe, mas eu falo como eu falo para mães, eu falo toda mãe deve buscar essa conquista, porque isso é uma conquista de você cultiva esse diálogo sincero entre você e o seu filho, e quando ele chega na adolescência isso é muito, muito importante, que esse relacionamento esteja consolidado entre vocês, para que não tenha espaço para ele esconder as coisas de você, porque nessa fase da adolescência, esconder as coisas da gente é muito perigoso, e não só na questão de namoro, da sexualidade deles, mas em questão de drogas, em questão de amizades, em questões que hoje se discute muito, a questão da depressão na adolescência, bullying, todas essas coisas, esses sentimentos, essas emoções que a criança e o adolescente trazem dentro deles, se eles não tiverem um ambiente de confiança, onde que eles possam ser, que eles saibam que eles podem se abrir com você, eles não vão falar. Porque o adolescente ele já tende a ser mais tímido, eles não têm vontade de falar tudo que acontece com eles, são mais arredios, né? Justamente por essa questão deles não saberem se eles são adultos, se eles ainda são crianças, né? Tudo bem, Lua? Bem-vinda, querida. Ou se eles ainda são criança. Uma coisa muito importante quando o adolescente traz para você que ele está gostando de alguém, uma coisa que é importante você sempre buscar nisso do diálogo, é perguntar quando eles chegam numa idade se eles estão gostando de alguém, tipo na escola, no bairro, na igreja, na rua, no condomínio, mas assim como quem não quer nada, para você trazer essa abertura, porque às vezes eles não têm eles têm vergonha de chegar em você e começar a falar, e se você dá a abertura, fica mais fácil da criança começar a falar com você, porque se ele perder aquela oportunidade, para ele ter coragem dele mesmo tomar a iniciativa de falar sobre isso, já é mais desafiador para ele. Então, você sempre falasse meio que na brincadeira, olá, bem-vinda, Ana. Então, você entrar nesse assunto meio assim, como quem não quer nada, dar abertura para ele falar, caso ele queira falar que ele está gostando de alguém. Aí daí você já tece o diálogo maior com ele, né? Então você deve respeitar a intimidade do seu filho adolescente do mesmo jeito que você quer ser respeitado. É uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas, a importância do respeito. E o respeito é uma via de mão dupla, né? Você deve respeitar para ser respeitado. Então você não deve invadir a intimidade do seu filho, mesmo das crianças, tem um limite para tudo. Até para tocar no corpinho deles a gente tem que pedir permissão, tipo... Porque criança com mãe, eles precisam, às vezes, que a gente examine, estão com machucado alguma coisa. Então, é importante, a gente, parece que é bobo, a gente pedir permissão para tocar no corpo deles. Porque o corpo da criança, do adolescente, é um templo sagrado. E isso a gente deve sempre ensinar para eles. Que você... Oi, prima, tudo bom? Que o corpinho dele é um templo sagrado. Ninguém vai tocar no corpo dele sem permissão. E isso você ensina para ele desde criança.
você praticando isso. Então, quando você tem que ensinar sobre respeito, sobre invasão de privacidade, você deve respeitar a privacidade dele na medida do possível, né? Pedir permissão, perguntar as coisas para ele, não invadir, se ele não quiser falar as coisas para você, você não forçar, você dá outro jeito de chegar nele, porque nós somos adultos, a gente sabe fazer isso. Então você deve respeitar a intimidade e a privacidade da criança, né, de 12, 13 anos, da mesma medida que você quer que ele respeite você. Porque nessa idade de 12, 13, 14 anos, até 15 anos, é mais desafiador. Porque com um adolescente de 16, 17 anos, eles já são maiores. Eles já têm uma maturidade maior, já dá para conversar com eles mais abertamente sobre determinados assuntos. Mas quando eles são mais jovens, é mais difícil, até para nós mesmo, porque hoje em dia a gente tem abertura para falar de tudo, milhões de vezes mais do que nossas mães, as nossas avós tinham. Só que para falar de sexualidade com os nossos filhos, a gente ainda tem um certo bloqueio. Eu lembro que quando a minha menina estava com 9 anos, que ela estava estudando sobre fecundação na escola, ela sempre tocava no assunto veladamente, assim, mas na inocência mesmo de uma criança de 9 anos. Até quando ela me perguntou diretamente, sobre como o espermatozoide chegava no óvulo, eu comprei um livro próprio para a idade dela e falei para ela, ó, você leia e se você tiver alguma dúvida depois que você lê o livro, você fala comigo que a gente conversa. Aí o livro ficou meio por lá um tempão, é um livro muito bom, que eu preciso até recuperar, que a outra já tá com 8, né? Aí o livro ficou, até esqueci da existência do livro. Aí quando foi um dia, ela falou, mãe, eu já sei. Aí eu falei, o quê? Ela falou, como o óvulo chega como o espermatozoide chega no óvulo? Eca, que nojo. Nunca mais tocou no assunto. Ela não teve dúvida e ficou tudo bem, mas a gente sempre conversa sobre, dentro da medida do possível, dentro da faixa etária deles. Porque tem determinados assuntos que você não pode falar abertamente com a criança e com o adolescente. Mas você precisa ensinar para eles. Existem jeitos lúdicos de falar sem você ser tão explícito para conversar as coisas com eles. Mesmo devido à importância... Nossa, tá tão quente aqui. Mesmo devido à importância deles se preservarem, preservar a intimidade do corpinho deles. Então, se você não explica para eles ludicamente sobre sexualidade, sobre a importância do nosso corpo ser respeitado, sobre a importância de como alguém deve tocar, como e quem pode tocar no corpo da criança, você precisa ensinar eles sobre isso, justamente para eles poderem se preservar e saber quando uma pessoa não está sendo respeitoso com eles. E se você nunca falou para eles, como que eles vão saber? Eles vão achar que tá tudo bem, que é normal, que um adulto pode tocar o corpo delas, sei lá, por N razão. Então, a importância do diálogo com a criança, desde muito pequenos, é muito, muito importante, justamente por essa questão da segurança também. Então, o jeito de falar com os adolescentes sobre relacionamento, sobre emoções, sobre sentimentos, justamente por conta dessa timidez normal da idade, é você não fazer perguntas direto. Nós somos adultas, a gente sabe como somos adultas e somos mulheres. Pensa em alguém que é bom com as palavras como as mulheres. A gente sabe dar a volta para chegar no assunto que a gente quer. Então não pergunte diretamente as coisas para eles, porque eles têm vergonha. E se você perguntar do jeito certo, eles vão falar para você. Tipo, você não vai chegar no seu adolescente e na sua criança, no seu adolescente, falar assim, você já beijou fulano? Tipo, se pergunta indiretamente de outro jeito, ele vai entender. Tipo, não seja direto, porque quando você fala muito direto, choca, né? Dói, dá um susto, assim, e eles acabam se fechando. Então, não seja muito direta com eles. Vá coma o mingau pelas beiradas, como fala no ditado popular, né? Então, a gente, quando chega nessa fase, que eles já estão tendo um relacionamento com outro adolescente da idade, já se interessaram por pessoas do sexo oposto, tudo, chegar na hora que a gente deve conversar mais diretamente sobre sexualidade, né? Porque se não fosse necessário, a gente não via tanta gravidez precoce de meninas de 11, 10, eu já vi até de 10, de 9 anos, justamente
porque elas não sabem. Eu tenho certeza que muitas dessas crianças não sabem o que elas estão fazendo. E é o que acontece? Acaba tendo uma gravidez indesejada numa idade completamente devastadora para o futuro daquela criança, né? Porque passar pela adolescência já é muito desafiador, ainda sair da infância, entrar na adolescência, passar por tudo isso sendo mãe. Porque não importa se sua filha é jovem, ela é uma mãe, ela tem as responsabilidades dela vão aumentar. E não tem como evitar isso. E ela vai ter que continuar estudando. Então, quanto mais a gente puder trabalhar e ensiná-los e conversar com eles sobre tudo isso que envolve a sexualidade, toda a responsabilidade que precisa para entrar na sexualidade deles, é muito importante. E quem melhor para falar isso do que nós, que somos mães, né? A gente vai deixar eles aprenderem isso com quem? Com os amiguinhos da idade deles, que aprenderam na internet, sabe-se lá com quem? Ainda se for na internet, porque hoje em dia tem muito conteúdo bom, mas eu não sei se eles vão procurar os conteúdos bons, né? Então, isso da gente, a importância de falar sobre gravidez, a importância de falar do respeito, né, com o corpo, isso tudo a gente deve falar. E uma criança de 12 a 15 anos, que são mais jovens, né, na primeira fase da adolescência, se ela começar a namorar, eu pelo menos no meu mapa e aqui em casa, tudo é o não proibir, porque proibir sempre dá problema, mesmo porque a gente não tenha controle sobre isso. A gente vai proibir o quê? A gente acha que está proibindo. Mas como disse no filme Jurassic Park, a vida sempre dá um jeito, né? Então, o melhor é a gente permitir, para nós, né? Orientar e acompanhar aquilo, trazer aquele adolescente para o convívio da nossa família, para perto da gente, onde a gente possa ver, onde a gente possa estar acompanhando aquele relacionamento. E se você acha que é muito cedo para essa criança, para esse adolescente, pergunta para ele diretamente. É isso mesmo que você quer? Tipo, o que você espera desse namoro? Você gosta mesmo dele ou é só uma empolgação? Faça perguntas, nesse caso, faça perguntas direto. Deixa ele refletir sobre isso. Pode ser que seja só uma amizade mais especial, que eles vão se ver de vez em nunca, vão no cinema umas 2 vezes, saem bonitinho para passear no shopping e só fica naquilo. Tipo, de repente não é uma coisa muito intensa, mesmo porque eles são muito jovens. E se você faz um bicho de 7 cabeças naquilo, você vai despertar uma realidade que talvez nem fosse se você deixasse aquilo caminhar nos passos que tem que caminhar. Então, o ideal é você deixar rolar para ver onde que vai dar. E conversar, manter o diálogo com a sua criança, com o seu adolescente. Porque se eles confiam em você, é meio caminho andado para dar certo. Porque a confiança é a melhor coisa. Então, e o perigo de proibir é esse, você não tem mais controle, você não sabe se eles estão se vendo, se você vai começar o que? Vigiar o celular da criança. O celular é vigiado, mas não de uma forma escondida. Tipo, de vez em quando a gente olha pra ver, não por causa de namoro, mas porque por causa dos perigos do mundo virtual, né? Então, as crianças, os jovens, adolescentes, eles são muito ingênuos. Eles acabam confiando em quem não deveriam confiar. Então, é bom a gente sempre manter um diálogo aberto com eles, o canal do diálogo. Inclusive de celular, essas coisas, né? Mas não fazer uma coisa escondido, porque isso é horrível. Você fazer coisas escondidas, você está dando abertura para o seu filho achar que ele pode fazer coisas escondidas também porque você está fazendo. Então, você vigiar as coisas dele, a revelia dele, você está invadindo a privacidade dele. É como você abrir a correspondência de alguém sem a permissão dela. Mas você sendo mãe, eu vou olhar o seu celular. Tipo, ele te permite, ele te entrega o celular para olhar. Não é uma coisa que você vai lá hackear o celular deles. Você tem um diálogo aberto para ele saber que você está cuidando dele. Então, você trazendo esse namoradinho, essa namoradinha para perto, para junto de vocês, trazer ele para os passeios na família. Tipo, é importante que ele conheça, que
genro ou nora em potencial, conheça os outros membros da família, que ele saiba quem é sua... Quem são os irmãos, quem é o pai, quem é que convive na casa, quais são os valores. Então, sempre que possível, traz esse adolescente para dentro da sua casa, para você saber também quais são os valores da família dele. É importante que você conheça quem são os pais, com quem que ele anda, como que é aquela criança. Porque também se tem valores muito diferentes dos que você passou para o seu filho, para a sua filha, é uma chance bem grande de não dar certo, porque você vai ficar inseguro também sobre o que o seu filho ou sua filha está aprendendo com aquele jovem que estão agora tão próximos. E essa é uma forma de você saber com quem que o seu adolescente está se relacionando, né? Então, ele estando mais perto, vocês vão poder acompanhar esse namoro desse jovem, desse adolescente, de uma forma mais que você possa orientá-lo melhor. Você vai ver como que eles se portam e tal, né? Não é vigiar, mas é acompanhar. E dessa forma, a criança vai se sentir mais segura. Ela vai se sentir mais valorizada, sabendo que você se importa com ela, que você não tá nem aí. Então, essa é a melhor parte de você não proibir. E você evita ter uma reação explosiva na hora que você fica sabendo disso. Porque isso pode causar uns bloqueios, inclusive, na vida adulta dessa criança, desse adolescente. Porque eu lembro bem que quando eu estava estudando para essa live, eu li sobre a história de uma moça que ela já era adulta, estava com 35, 30 e tantos anos, e ela não conseguia se relacionar, não conseguia manter um relacionamento com ninguém, porque ela estava falando que uma lembrança que ela tinha muito clara é que quando ela tinha 12 anos, a mãe dela encontrou um bilhetinho que ela tinha escrito para o menino que ela gostava, e a mãe dela fez ela comer esse bilhete. E isso acabou causando uns bloqueios nela. Ela tinha muita dificuldade de se relacionar. Só que a emoção não é uma coisa que você controla. Você, hoje, com a idade que ela tem, ela pode muito bem se racionalizar isso, trazer para o racional e dizer, não, minha mãe fez isso porque ela entendeu tudo errado, eu era muito jovem e tal, ela não fez por mal, tipo, era isso que ela deveria fazer. A sua mente consciente pode relativizar isso tudo, ajeitar aquilo de uma forma racional, tudo certinho. Só que a emoção não é racional. É um sentimento, uma emoção que você teve e acabou, não importa. Tipo, ela tá lá no seu inconsciente guardado. E essas emoções não trabalhadas de jovem, de quando a gente é criança ou então muito jovem, essas emoções elas continuam na nossa vida adulta, atrapalhando nossos relacionamentos, atrapalhando as nossas conquistas, atrapalhando a nossa carreira. Então a gente pensa que as coisinhas que aconteceram com a gente lá no passado não influenciam nossa vida, mas influenciam até hoje. As nossas crenças, aquilo que a gente observou, os valores que os nossos pais nos passaram, aquilo que a gente via dentro de casa, como nossos pais se relacionavam, a forma do meu pai tratar minha mãe, a forma da minha mãe agir com o meu pai, como eles falavam, o que eles diziam um para o outro, como eles se comportavam, isso tudo moldou exatamente quem nós somos. Então, parte das nossas conquistas ou dos nossos fracassos na nossa vida adulta são moldadas pelas crenças que a gente criou na nossa mente quando a gente era criança. Porque a nossa mente, quando a gente fica adulto, a gente tem tipo de um portãozinho, digamos, que separa a nossa mente inconsciente da nossa mente consciente. Tem um guardião, digamos. Então, hoje a gente pode selecionar o que a gente quer guardar e o que deixa fluir. Só que quando a gente é criança, esse guardião, até os 12 anos de idade, não existe esse guardião na nossa mente. Então, tudo que a gente viu, ouviu ou sentiu, né, quando a gente era criança, ele tá lá no fundo, lá no nosso inconsciente, está tudo lá, fazendo a gente ser quem nós somos hoje. E então, a importância da gente
ter essa inteligência emocional para lidar com os primeiros relacionamentos dos nossos filhos é imprescindível. A gente precisa ter maturidade para lidar com isso e não fazer o que fizeram com a gente, né? Como que algumas de nós, como os nossos pais lidaram com isso. Para alguns pais, falar de sexualidade, é porque muitos pais, eles acreditam que se eles não tocarem no assunto sexo ou drogas, os filhos nunca terão uma vida sexual, nunca vão experimentar droga. Então eles põem uma pedra em cima e fica aquele tabu, aquele silêncio sepulcral na família. Ninguém toca no assunto. Se você não tocar no assunto, não existe. Só que não é bem assim, né? Todos nós sabemos que uma hora os nossos filhos vão ter uma vida sexual ativa. Então, cabe a nós sermos maduros o suficiente para poder lidar com isso e ensinar para eles de uma forma segura, que não existe pessoa que ame e queira o melhor para os nossos filhos do que nós mesmos. Então, a gente estando madura, emocionalmente equilibradas para falar desse assunto com eles é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, lá no programa Poderosa Mamãe, a gente fortalece esse canal de relacionamento entre mãe e filhos para que você não venha a sentir o peso de falar sobre determinados assuntos com os seus filhos. E ainda falando os porquês de tudo isso, né? Os porquês disso ser tão importante. E uma coisa que quando você fala com adolescentes é falar sobre, eu já falei um pouco antes, sobre a responsabilidade, os transtornos que uma gravidez indesejada nessa idade pode trazer, a importância deles serem responsáveis pelo corpo deles, falar de doenças sexualmente transmissíveis também, que mesmo por mais que a gente ache que eles já sabem, já aprenderam na escola, é função nossa falar. Falar sobre preservativo, métodos de evitar uma gravidez, isso tudo. Eu sei que crianças de 12, 13, 14 anos são menos propensas a ter uma vida sexual ativa, mas não é garantia de que isso não vai acontecer. Porque se isso não acontecesse, não tinham crianças de 9, 10, 11 anos que são mães hoje em dia. Então, como diz o ditado, prevenir ainda é o melhor remédio, né? Então vamos falar sobre isso. E também das dificuldades de manter um bebê, tudo isso, tudo. É bem... Preciso fazer um pouco de terrorismo com eles, mas não é isso não, é a vida real. E também como isso vai afetar os estudos deles. Então com um adolescente de 16, 17 anos, você já pode ter uma conversa mais aberta sobre isso. Porque com essa idade, eles já se acham maduros o suficiente para ter uma vida sexual. Então, sei lá, vai ser mais difícil você evitar. Então, é preferível você prevenir, você orientar, do que você esperar para ver no que vai dar, né? E o papel da mãe nesse relacionamento é justamente trazer essa confiança dele contar para você, porque às vezes o filho tem a confiança de contar para você, mas ele não tem confiança de contar para o pai. Eu não sei no caso dos meninos se eles têm um canal mais aberto de conversar com os pais, mas eu duvido, viu? Não sei, porque tem pais que tem pais e tem pais, né? E no caso de você ter uma filha, eu falei sobre isso numa live anterior, que eu não lembro mais, mas que eu estava falando da importância... não lembro. É uma que eu falei sobre a importância do pai na vida das filhas. Então, o papel do pai nessa fase de vida da menina, no caso das meninas, é muito importante, porque é no pai que elas vão buscar a força para elas terem autoconfiança, porque a adolescência é uma fase difícil, né? Uma fase complicada, que a gente tem um monte de caca na cabeça, um monte de tabus, porque eu sou muito gorda, eu sou muito baixa, tenho peito grande, tenho peito pequeno, muito grande meu peito, eu vou esconder, tenho vários tabus, então é uma fase muito delicada, principalmente para a menina. E eu acredito para os meninos também, porque hoje mesmo eu estava falando com uma amiga que o filho dela está com 14 anos e ele não cresceu, não está crescendo o tanto que ele deveria para a idade.
E agora ele nunca se importou com isso, mas agora ele começou a se importar, porque ele é a criança mais baixa da classe dele. Aí começaram as piadinhas, aí a criança se afeta com isso. O adolescente, ele não tem maturidade ainda para deixar para lá. E mesmo que essa força de autoconfiança, tudo é uma função nossa de mães, reforçar a autoconfiança deles. Porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque a gente não pode estar lá protegendo o tempo inteiro. Como eu falei, eles estão dando os primeiros passos para fora do ninho e a gente nunca vai conseguir protegê-los de tudo, de todos os males do mundo, de todas as coisas que eles vão enfrentar na vida. E a única coisa que a gente pode fazer é a gente fortalecê-los emocionalmente para eles passarem por essa fase de uma forma menos... que afete menos a autoestima deles. E o pai, ele é muito importante para dar uma empoderada nas meninas e aumentar a autoestima delas. Então, a participação do pai nessa fase é enorme. Então, se o pai é uma pessoa mais fechada, que ele não tem abertura assim, para falar, tem homens que não gostam de falar muito, então você, mãe, tenta conversar com esse pai e falar para ele a importância desse convívio dele com a filha, tipo, como eu já tinha falado nessa live aí que eu falei, se alguém quiser só me pedir no direct que eu passo, da importância dele mostrar para ela como que é ser um homem, o que a menina deve esperar de um homem, que ele seja bacana, que ele ampare, principalmente nessa fase da adolescência, de começo de namoro. Então, que ele receba esse namoradinho dela de uma forma carinhosa, não, de uma forma gentil. Porque se o pai começa a molestar de uma forma hostil o namorado que ela escolheu, ela vai entender que ela não é digna de confiança, que ela é incapaz de escolher alguém que seja bom para ela. Então, o pai reforçar essa confiança nela é muito importante. Então, mamãe, converse com o seu marido, né, para ele pegar leve com o pretendente que a filha de vocês escolheu, porque isso vai ser muito importante para ela no futuro. E quando a adolescente já está nessa fase de descobertas e tal, de mais intimidade, é muito importante que você reforce os valores. Na verdade, valores a gente tem que estar reforçando sempre. Quais são os valores da família, o que a gente espera da família, estudos, respeito, honestidade, confiança. Todos aqueles valores que você vem ensinando para eles desde muito jovens, que sejam reforçados nessa idade. E que esse adolescente, que esse laço de confiança que existe entre vocês, seja reforçado para ela saber. É importante que você sempre frise para o adolescente, que aconteça o que acontecer, você vai estar ali para ampará-lo. Que ele nunca pense em ir procurar apoio em outro lugar. Se o primeiro lugar que ele deve recorrer a vocês, pai e mãe. Porque uma coisa que eu sempre reforço é que nunca ninguém no mundo vai amá-los mais do que a gente. Então, eles corram pra gente. Mesmo que eles achem que vão ficar um ano de castigo, fala. Porque tem coisas que a gente pode resolver muito rápido. Que nem é um bicho de 7 cabeças nem nada, mas porque nós somos adultos e a gente já tem experiência de vida para poder ajudá-los. Aí, se o tempo vai passando, de repente, era uma coisa que dava para resolver muito rápido, perdemos o quesito tempo por falta de diálogo e de comunicação, né? Então, é importante que esse adolescente, esse namoradinho, e na medida do possível você conheça os pais deles, para saber de quem é esse jovem, de que família ele vem, quais são os valores que ele tem, e buscar, né, ficar mais próximos dessa família, para ver se vocês têm valores parecidos, pelo menos. O meu conselho, como mãe de adolescente, é fortalecer sempre isso tudo que eu já falei, que eu estou falando no geral,
Mas o meu conselho é fortalecer a confiança. É você procurar conhecer seu filho, a sua filha, desde sempre. Se eles estão pequenos ainda, tem começar ontem, né? Procurar conhecê-los, saber da vidinha deles, às vezes por que estão tristes, por que estão cabisbaixos, por que aconteceu, porque eles mudam. E a gente lê isso neles quando a gente conhece bem nossos filhos. E procurar sempre o diálogo, mesmo quando eles não quiserem conversar, porque estão tristes, chateados. Lógico que você não vai forçar, como que nem eu já falei, que é importante que vocês tenham respeito e que essa essa via de respeito seja mútua. Mas procurar, independente dele não querer falar, estar quietinho, mas que ele saiba que você se importa e que você está ali, caso ele mude de ideia, né? E sempre procurar fortalecer conversar com seu filho, com a sua filha, mostrando a forma que você acha que um namorado ou uma namorada deve tratar o outro, encaminhe esse seu filho, essa sua filha, para que ele seja uma pessoa decente com relação ao outro. Porque a nossa função de pai e mãe é a gente aparar as arestas dos nossos filhos. E esse quesito namoro é novo para eles. Eles não sabem como se comportar ainda. E de repente eles vão dar as pisadas de bola deles, normal, todos nós demos, é errando que a gente aprende. E nós estamos ali para orientar. Se você vê um comportamento que você acha que é inadequado, lógico que você não vai dar bronca ali na hora, mas depois procurar conversar. Fala, olha, filho, isso que você fez eu não acho que seja legal. Procure se colocar no lugar do outro. Se ele agisse assim com você, você ia ficar feliz? Porque é assim que a gente cria filhos não machistas e filhas não machistas também, né? E também, porque tudo, como eu estava falando, o respeito é uma via de mão dupla. E essa cultura a gente implementa na cabecinha deles desde cedo, aparando as arestas, orientando eles no caminho, porque realmente às vezes a gente faz coisas, principalmente quando a gente faz até hoje, coisas que não são bacanas, às vezes ainda por falta de conhecimento. Imagine alguém que está começando a vidinha deles ali, a vidinha de relacionamento, de conhecer alguém do sexo oposto, de sentimentos, tudo. Então, a gente aparar as arestas deles, daquilo que a gente acha que não está sendo legal, é responsabilidade nossa. A gente orientar esses nossos filhos para quando eles forem adultos, para quando eles construírem um relacionamento mais duradouro, para quando eles forem construir uma família, para quando eles forem escolher um par com quem eles vão querer passar a vida inteira, eles vão sempre lembrar dessas nossas conversas, disso tudo que nós ensinamos para eles. Então, e os nossos filhos, apesar deles de parecer que não, eles prestam muita atenção naquilo que a gente fala, nos nossos conselhos. Às vezes uma opinião que a gente dá, às vezes nem é para eles estão ouvindo. Você pode achar que nem aquilo lá da mente inconsciente, isso é muito real. Porque, principalmente quando eles são mais jovens, às vezes você nem tá falando com eles, mas uma vez, sei lá, 2 anos depois, eles falam, mãe, eu lembro que você falou isso e isso e isso, e é verdade mesmo. Então, essa importância da gente ser sempre honestos com eles e falar coisas boas, vai transformá-los em pessoas mais seguras, mais fortalecidas, mais empoderadas, quando eles forem adultos, nessa caminhadinha deles para a vida adulta, né? Então, a gente deve sempre tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz, principalmente, porque aquilo de falar faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não funciona muito bem. Porque você pode falar 1000 conselhos, você pode dar 1000 sermões, todos com palavras lindas, mas se a gente não vive aquilo, se a gente não dá o exemplo, é como se não fizéssemos. Então não adianta eu falar para minha filha que ela deve ser
não deve ter ciúme louco, tudo, se eu sou uma ciumenta desvairada, se eu fico revirando as coisas do meu marido atrás de vestígio de outra mulher. Então não adianta eu ensinar para minha filha uma coisa com palavras e com atos eu fazer o oposto disso. E a mesma coisa para os nossos filhos. Tipo, não adianta o pai falar que ele deve tratar uma mulher com respeito se ele não trata a mãe dele com respeito. Então isso vale para todo mundo. Não adianta eu falar para a minha filha respeitar o namorado dela, não porque ele é namorado, mas porque todas as pessoas merecem respeito, se eu não respeito o pai dela, se eu não respeito, se eu falo coisas horríveis para ele, se eu desrespeito, se eu não valorizo. Então a gente deve sempre ensinar os nossos filhos com palavras, sim, mas com atos é o essencial. Porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Eles estão vendo tudo que você está fazendo. Eles são suas testemunhas silenciosas. Então, quanto mais legal você... Se você até hoje não teve uma razão para procurar ser uma pessoa melhor, agora você tem uma, porque de repente a gente nunca prestou atenção nisso, nunca ninguém nos falou o quanto nossos filhos se miram nos nossos exemplos. Então, se você quer que o seu filho, que a sua filha tenha uma vida amorosa, um relacionamento bom e saudável no futuro, comece hoje a ser o exemplo para eles, tanto o papai quanto a mamãe. Buscar ter um relacionamento, ter uma vida familiar ali dentro de casa de uma forma que acrescente para esse adulto do futuro. O importante é que o seu filho, a sua filha, ela saiba que você confia nele. Que saiba que você expresse isso de uma forma que ele saiba o quanto você confia nele. Então, se essa criança, esse adolescente, ele souber que você confia nele, para ele vai ser muito mais difícil fazer uma coisa que você não aprovaria. Mas não porque ele vai tomar bronca, não porque ele vai ficar de castigo, não por qualquer outra razão, porque ele vai ter uma punição, mas porque, de alguma forma, ele vai se sentir mal sabendo que está traindo a sua confiança. Então, a confiança é uma coisa para ser cultivada, porque é uma coisa sempre que eu falo para as minhas filhas, que a confiança, depois que ela se quebra, é como um vaso, não adianta você remendar, você colar com super bonder, todos os pedacinhos e não falta nada. Vai ser sempre um remendo. Vai sempre vai estar sempre uma emenda, uma cicatriz. Não vai ser igual como era antes. E depois que uma pessoa perde a confiança em você, dificilmente você conquista essa confiança de novo. Eu uso bastante para ilustrar a história do Pedro e o Lobo. Deve ter outra história para crianças um pouco maiores, porque você contar parábolas, você contar metáforas para elas, são coisas que fixam bastante na cabecinha delas. São histórias lúdicas, né, com as quais você usa para ilustrar algum valor, algum ensinamento que você queira passar para essas crianças. E ser mãe, não é só ser mãe, tipo, tem o instinto ali de preservação da criança, de cuidar, de amar tudo, mas a gente às vezes precisa dar uma estudadinha, né? Porque nós não somos bichos, os bichos que crescem com os instintos que são infalíveis. Mas nós somos falíveis, e o pior de tudo é que às vezes a gente erra tentando acertar. Às vezes a gente faz coisas que não são legais para os nossos filhos por puro amor. Que nem você proibir um namoro. Você não está fazendo isso porque você é ruim. Você está fazendo isso porque eu sei que no fundo você acha que é o melhor que você tem que fazer para ele naquela idade, ou porque você acha que ele é muito jovem, ou porque você acha que vai desfocar, vai tirar a cabeça dos estudos. Mas tudo isso é negociável. Você falar com ele que, se você vir que o namoro está afastando, a criança já não está mais estudando, as notas na escola já não estão mais como era antes, você acha que esse namoro está afetando o desempenho na escola dele? É uma questão para se conversar e negociar. Falar, ó, e ele vai fazer tudo o que essa é a liberdade que ele vai ter
para ter uma namorada ou um namorado é dentro da liberdade que ele já tinha. Ele não vai tirar das responsabilidades que ele já tinha para dar espaço para esse relacionamento que ele está tendo. Ele vai ter que se encaixar no tempo livre, nas responsabilidades que ele já tinha, que ela já tinha. Então, vai namorar, vai vir em casa e tal, mas sem ultrapassar os limites da liberdade que ele já tinha, ou que ela já tinha. Então, se você acha que esse relacionamento está afetando o desempenho na escola, por exemplo, no esporte ou alguma outra atividade que ele faz, é uma coisa para ser conversada. Olha, assim, assim, assim. E se continuar assim, 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 vai ser assim, assim, assim. Mas o diálogo é importante para tudo. E uma coisa é a gente não tentar achar que o nosso filho sabe o que a gente está pensando. Isso não existe. A gente precisa falar os nossos sentimentos. É uma coisa que eu sempre bato na tecla das mães que eu ajudo, a importância dela expressar aquilo que ela está sentindo, porque ninguém adivinha. Às vezes você tem certeza que o outro sabe o que você está pensando, só que não tá. E tá tudo bem, porque assim como você não adivinha o pensamento do outro, o outro também não adivinha o seu. Então, se você não deixar claro para o seu filho, adolescente, o que você pensa sobre isso, ele também não vai saber. Então, da mesma forma que ele acha que você acha que ele acha, e fica no achismo e ninguém se entende. Então, essa porta do diálogo deve estar sempre aberta, sempre com a criança, depois com o adolescente. Porque dessa forma é muito mais fácil viver. Porque ele sabe o que você espera dele, e você sabe o que ele espera de você, e vocês vão vivendo, né? E assim que vão tocando a vida, vai ser bom para todo mundo quando a gente sabe o que esperar. E esse relacionamento do seu filho, ele mantendo essa confiança em você, vai servir em vários aspectos. Você tá ali, trazer ele para junto de você e abraçar, e saber que você tá ali para o que der e vier. Tipo, para comemorar aniversário de namoro ou para ajudar a consertar um coração partido. Porque a gente não acha que isso não vai acontecer com os nossos filhos. Todo mundo já teve um coração partido. E faz parte, né? Como que a gente cresce se a gente não tiver os tropeços na vida? Não sei de verdade se eu conheço alguém que nunca teve um coração partido. E dói, viu? Dói muito. E não tem aspirina que resolva. E uma coisa que eu sempre faço, que é até meio engraçado, mas eu acho muito sério, é quando eu faço as minhas preces, as minhas orações, eu oro pelas pessoas que estão com o coração partido. Porque a dor como que fala? A dor de perder um relacionamento, de ter o coração partido, é uma dor imensurável. É uma dor que dói demais, que você não tem consolação. E as pessoas levam muito pouco a sério essa dor, sabe? Ninguém liga muito se você tá com o coração partido. Eu já passei por isso e sei como que é, viu? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, justamente por ter passado por essa experiência, que eu oro para que o coração dessas pessoas sejam acalentados. E abraço cada uma delas silenciosamente, para que elas recebam a minha vibração de amor e de compreensão. Porque coração partido não dá para fugir. Eu não sei se existe alguém que nunca passou por isso. Se tem, legal, bem bacana. Mas tudo faz parte, todas as experiências são importantes nas nossas vidas, né? O negócio é a gente perguntar o que a gente precisa aprender com isso. Então, a gente está perto dos nossos filhos e buscar essa proximidade também, quando eles estiverem namorando, também para essa hora, né? De poder abraçá-los e confortá-los nessa hora. Porque imagina que sua filha, seu filho namorem escondidos porque você nunca permitiu. E na hora que ele romper esse relacionamento, por alguma razão, ele não vai ter coragem de te contar que ele está sofrendo. Aí pior ainda, porque ele vai sofrer sozinho, escondido,
e calado. E você não vai ter nem a oportunidade de abraçar e de consolar nessa hora tão dolorida, né? Então, mamãe, aceite, que dói menos, né? Aceite que os seus filhos que a sua filha, seu filho vão entrar na adolescência e vão deixar de ser o bebezinho da mamãe que você cuidava e abraçava e acariciava, e eles vão começar a achar essa consolação, esse afeto, esse afago com outra pessoa. E nada de ciúme, né, mamãe? A gente tem que criar nossos filhos para o mundo, tem que ensiná-los a crescer e serem pessoas completas, independente da gente. Mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quanto mais fortes eles forem emocionalmente, vai ser muito melhor para eles, porque essa força que você buscar para você, esse autoconhecimento que você aprender, é uma coisa que você vai compartilhar com a família inteira, inclusive com o seu filho, com seus filhos pequenos, seus filhos adolescentes, ou até, no caso, filhos adultos. Então, mamãe, nada de ciúme. E aceite sua filha, seu filho, aceite que eles cresceram, aceite que eles estão buscando ter um relacionamento com outra pessoa, e que isso vai acontecer mais vezes. E para tudo tem uma primeira vez na vida, né? Vai ser muito bom para ele. Ele nunca vai esquecer isso que você está fazendo por ele, porque da mesma forma que você ter um relacionamento proibido é ruim, traz experiências e sofrimentos na vida adulta, você ter sido aceito e você ter permitido que o seu filho vivesse aquela experiência também vai trazer uma lembrança muito positiva na vida adulta dele. Então pense nisso. Eu sei que é difícil, que é desafiador você passar por essa fase, mas faz parte, né? Nós estamos aqui para aprender. E você vai ver que daqui a pouco vai ser muito legal você poder conversar sobre relacionamento com a sua filha ou com o seu filho, que vão estar cada vez mais maduros. E é isso, mamãe. Eu gostei muito de fazer essa live, uma coisa muito importante, um assunto muito importante para nós, que somos mães de adolescentes, de futuros adultos, e que às vezes a gente tem bastante dificuldade de entrar nesse assunto. Eu gostei muito de conversar sobre isso. Eu espero que tenha agregado para vocês. Se tiver alguma dúvida, me procure no direct. Aí na bio do meu Instagram tem o link direto que vai para o meu WhatsApp. Pode falar comigo. Pode entrar no grupo de WhatsApp lá da Poderosa Mamãe, onde tem outras mães, que a gente possa trocar experiências e conversar sobre os nossos perrengues diários de ser mãe, né? E é isso. Gratidão pela participação aqui. E tenham todos uma boa noite. Opa!